Bate-bola final. Caio César. É o nosso bate-bola final no Maracanã, Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa para a 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. 1-1, tudo igual. Um Flamengo, um também para o Ceará. Ceará com um homem a menos durante grande parte do segundo tempo. Depois igualou também o número de jogadores, porque o Gabigol também foi expulso. Quem foi expulso do Ceará foi o Jô. Ou seja, o Ceará suportou bem a pressão do Flamengo e conseguiu um empate com um sabor de vitória, com um recado muito positivo, né? Já que foi o primeiro jogo do Ceará sob o comando do técnico Lúcio Gonzalez. Estou com o Alisson de Queiroz e também com o José Roberto Betão, nosso convidado aqui, sempre muito especial do canal do Vozão nessa parceria. 1-1, Flamengo e Ceará. Primeiro eu quero perguntar a vocês o tamanho, o que é que representa essa vitória no momento para a equipe alvinegra. Começando por você, Alisson. Pois é, Caio, uma estreia do Lúcio Gonzalez, né? O argentino vem com esse novo desafio, aí cria toda uma expectativa, ansiedade, ia enfrentar um Flamengo que vinha de 15 jogos, né, de invencibilidade, 13 vitórias na temporada e 2 empates nesse recorte aí dentro de 3 competições difíceis, né, que é a Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Então era um dos maiores desafios possíveis, ele que escolheu isso, né, estrear contra esse Flamengo no Maracanã, queria essa semana aí de trabalho, são 4, 5 dias de treino. O Ceará vem para um jogo, adota uma postura defensiva muito boa. O Flamengo na primeira etapa quase que não achou assim, espaço realmente na parte ofensiva, tentava se criar ali, teve, claro, 7 mudanças, mas é um elenco muito qualificado. Marinho e Everton encaixam em qualquer equipe do futebol brasileiro. O Diego, com sua experiência, consegue ainda conduzir ali o meio de campo, dar essa dinâmica. É claro, não tem a mesma velocidade, mas o fato que é o Flamengo, né? O Davi Luiz na zaga, equipes como Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, né, Caio? Tem essa rodagem de elenco, podem fazer isso. E aí o Ceará vem com uma postura muito, muito boa defensiva, o João Ricardo ali com seu sistema defensivo muito sólidos, primeiro tempo pouco exigido, e aí faz aquele primeira etapa, final de primeira etapa perfeito, com o Jô marcando aquele gol que dava, né, até então a vitória do Ceará. Significa muito um ponto, porque tudo que se construiu na volta do intervalo. O Flamengo colocou 4 jogadores que são muito utilizados, Everton Ribeiro, Pedro são titulares, o Vidal e o Matheus quase sempre são também utilizados nessa equipe, muitas vezes até como titulares. Então o Flamengo vinha para exercer isso, né, essa pressão, e a todo momento buscar o primeiro gol, e aí numa infelicidade ali de resvalo, né, no escanteio, acabou empatando logo no início. E aí o ponto é importante por isso, Caio, porque o Ceará conseguiu ainda assim na segunda etapa, o João Ricardo apareceu quando tinha que aparecer, ali numa tentativa do Pedro, uma defesaça, acho que foi, talvez seja a defesa da rodada, se a gente for ver aí o final, né, até o terminar, foi uma grande defesa ali que garantiu naquele momento um empate para o Ceará. Importante, agora o Ceará acumula, né, seu 7º empate fora de casa. A equipe tenta ir com esse novo recorte, né, do Lúcio Gonzalez chegando, encaixar um melhor futebol do que vinha sendo apresentado. As linhas compactas nesse primeiro jogo foi visível. Marcação do Ceará nas 2 primeiras linhas, muito boa. Vamos ver aí no voltar, né, agora para dentro de casa como é que vai ser, mas eu considero um ponto aí de fundamental importância para o início de trabalho do Lúcio Gonzalez. E eu lhe pergunto nessa linha também, Betão, o que é que representa, né, esse empate do Ceará para você contra o Flamengo, e também o que foi que o Ceará, o que é que a gente pode tirar de mais positivo do Ceará também nesse jogo de hoje? Considerando, claro, que é um primeiro jogo com o Lúcio Gonzalez, que teve uma semana aí para treinar, você já notou alguma diferença interessante nesse time que foi a campo hoje? Como é? Eu notei que é um time muito mais, eu vou falar focado, né? Mas assim, ele é muito mais concentrado na partida, no que tem que fazer, porque muitas vezes no trabalho do Marquinhos o time desligava mesmo, né? Era uma queda brusca de desempenho e de foco na partida, e isso eu falo tanto ofensivamente, taticamente, defensivamente, era realmente uma situação complicada naquela época. Nesse primeiro recorte, é um time, como o Alisson falou, a gente já bateu aqui na tecla algumas vezes,
as linhas muito bem postadas, sabia o que tinha que fazer, veio muito bem estudado o que ele tinha que executar no Maracanã para sair com um bom resultado. E claro que bom resultado nesse quesito, eu sei que como torcedor sempre quer a vitória, mas um bom resultado seria um empate ou, claramente, obviamente, uma vitória, e fez isso, né? Até tá comentando aqui, né? O gol do Flamengo saiu numa infelicidade do Richard de espanar a bola para trás e que acabou matando a marcação do Ceará, mas o Flamengo na construção, ele conseguiu levar perigo apenas com seus titulares. E isso e mesmo assim o Ceará ainda estava muito bem postado. E isso é um ponto muito positivo. Claro que o Lúcio não deve, até pelas inspirações dele, né, de Bielsa, Pekerman e etc., não vai ser um cara tão reativo, imagino eu. Mas tem agora essa semana para treinar, né? Tem mais uma semana cheia para treinar. Tem o jogo contra o Santos. Acho que é só final de semana que vem, se eu não me engano. Então, assim, é um respiro até para o próprio Lúcio, de não chegar, já chegou pressionado, né, como primeiro trabalho, e agora respira um pouco, o time fala, ok, deu certo esse primeiro momento, que continue dando. Ô Betão, só confirmando sua informação, né, sábado contra o Santos, o Ceará volta a jogar no Castelão. E sobre o estilo do Lúcio Gonçalves, já provou hoje que não é apenas o reativo. Claro que ele tem noção do time que vai enfrentar. No caso hoje, o Flamengo, ele não iria, né, querer propor o jogo lá no Maracanã, nas condições em que se encontrava de primeiro jogo, enfim, dessas circunstâncias. Agora, interessante eu achei, quando ele colocou o Sobral. Eu imaginava que ele ia fechar. Ele colocou o Sobral no lugar do Richarlison, porque o Richarlison, me parece que ele já estava cansado. E aí depois colocou Zé Roberto, colocou John Vasquez, ou seja, ele manteve uma ideia, né? Ele manteve uma ideia, uma proposta de jogo e não se acovardou, por assim dizer, entre aspas, em nenhum momento, né? Eu sei que faz parte do jogo, às vezes você se fechar simplesmente. Muitos outros técnicos aí, até que já passaram pelo Ceará, teriam se fechado. Volta todo mundo, não faz mais nada e vamos segurar por aqui. Muitas vezes teria tomado o gol da derrota, né? É porque muitas vezes o futebol pune quem se acovarda. E eu gostei do Lúcio Gonçalves nessa ideia dele. Ele manteve o padrão, né, até o fim do jogo. Pelo menos eu vi assim. Vocês viram por aí também, ô Betão? Vi o Lúcio com essa visão mesmo. E tanto que ele até colocou até o Zé Roberto para brigar mais ali na frente também, né? Claro que um detalhe, eu imaginava que ele ia fechar exatamente por conta da expulsão do jogo, né? Eu imaginava, um a menos, contra o Flamengo, faz um gol, o cara vai fechar, nada, ele manteve a ideia ali, total. Não, o Lúcio foi premiado por acreditar no plano de jogo que ele fez, né? Ele e a comissão dele fizeram para essa partida e, né, como você falou, Caio, o Ceará, ele foi de ponta a ponta acreditando no que ele veio fazer. E até, acho que, vou até falar que, como já tinha até a questão do gol, né? Mas se talvez eu tivesse tomado o gol, e eu digo de momento mesmo, porque foi muito no começo, que esse foi o que preocupou a torcida do Ceará, porque foi um gol logo de cara, poderia até ter deixado o Flamengo mais nervoso e ter aproveitado melhor esses erros que o Flamengo estava tendo de construção, né, ali na defesa e tal. Mas, obviamente, né, coisas do jogo, o Flamengo colocou 4 titulares, não é tão simples assim falar, o jogo era outro ali jogado, e o Lúcio, de ponta a ponta, foi bem tranquilo, sabia o que estava fazendo em campo. Agora, eu vou só confirmar aqui se o Vina é desfalque para o próximo jogo. Sim, é desfalque, né? E aí também perde o jogo. Quer dizer, 2 baixas importantíssimas, né? O próximo jogo. O Lúcio já vai ter essa dor de cabeça pro jogo contra o Santos, né? Que vai ser reencontro com o Lisca, né? Por sinal, vai ter esse tempero extra, além de tudo. Mas aí é confiar nesse trabalho de uma semana e ver o que o Lúcio vai ver como substituto do Vina. O substituto do Jô provavelmente pode ser o Zé Roberto ou o Peixoto, né? Porque o Zé Roberto foi preterido no lugar do Peixoto, né? Isso também teve esse ponto, né?
Então, vamos ver aí o que o Lúcio vai fazer. Não sei se vocês concordam, até acredito que o Zé Roberto seria melhor. Porque o Peixoto até agora, né? O Zé Roberto é mais brigador, pelo menos, né? Se a gente for falar dos dois que estão em uma fase, o Zé Roberto, pelo menos, ele é mais incomodado, vamos dizer assim, com a situação. O Peixoto realmente mostra muito meio morno, né? Não mostra aquele ímpeto em campo e irrita mais o torcedor, né? Também tem esse ponto. É verdade. Agora vamos ao raio-x da torcida cá. Os melhores e os piores do jogo. Raio-X da torcida cá. Vamos lá então, os melhores e os piores do jogo. Eu sempre, como faço a primeira transmissão aqui com o Betão, eu lembro, né, que o pior ou o melhor pode ser um jogador, pode ser uma jogada, pode ser um acontecimento do jogo, alguma coisa fora, na arquibancada, enfim. Você fica muito bem à vontade. Porque muitas vezes não tem um melhor do jogo, um jogador, né? Muitas vezes não tem um pior do jogo, né? O jogador que eu falo. Então fiquem à vontade. Alisson de Queiroz, para você, o pior e o melhor do jogo. O melhor do jogo, Caio, poderia ser o Jô. A gente sabe que o atleta, por toda a experiência que tem, eu tava revendo o lance, Caio, realmente é de ficar irritado, porque se foi nisso que ele reclamou, o Vidal só falta dar uma raquetada, acho que foi o Vidal pelo cabelo, o Mateuzinho. Sim. Dá uma raquetada na bola, né, com o braço. Claramente. E aí o árbitro tá de frente, claro o lance, e não para. E aí irrita certamente o jogador. E aí, mas aí tem esse acontecimento, a gente sabe, foi muito bem, mas fora isso, se não fosse pela expulsão, por aquele momento ali de irritação, né, realmente com a arbitragem, eu daria para ele, mas eu vou ficar com o João Ricardo. O Betão destacou no final da partida, e eu acredito que ele, mais uma vez, o Ceará está entre as 4 defesas aí na temporada, jogando fora de casa, que menos sofre gol, e aí vem muito em virtude do João Ricardo. E quando joga fora de casa, muitas vezes é exigido em alguns momentos até com uma pressão maior, e eu fico naquele lance do Pedro, né, na segunda etapa, de chance bem clara, que ele corta como centroavante que é, na fase que vive, e o João Ricardo faz uma defesa assim de cinema mesmo. Então fico com ele por isso, pelo esse conjunto, né, do sistema defensivo hoje, e também por ter se destacado em alguns momentos na partida. E o pior do jogo, Caio, eu vou pelo pior momento, né, que eu acho que faltou ali os critérios da arbitragem, não só no lance da expulsão, em algumas faltas. Acho que até o Davi Luiz, ali o cartão amarelo, 1 ou 2 lances que ele para contra-ataque, até quando o Richardson ia puxando, né, o Ceará para campo de ataque, isso acaba irritando os jogadores. O jogador brasileiro ele já é chato, é o sul-americano, né, que a gente viu, o Vidal também, jogadores uruguaios que tem no Flamengo. Então a gente entende que também tem esse outro lado, né, cara, do jogador ser mais reclamão, mais chorão, digamos assim, no futebol brasileiro. Mas hoje o árbitro também ficou devendo essa questão de critério. Tanto na hora da expulsão do jogo, o Gabigol fez hora extra o jogo todo, foi ser expulso no final, como em alguns momentos também, pelo critério de cartões amarelos. É verdade, concordo com você. Agora, Betão, o melhor e o pior do jogo para você? O melhor do jogo, eu vou, né, fugir um pouco da linha do Alisson, mas eu vou pro jogo coletivo do Ceará. Pela força que mostrou, claro que é só o recorte de um jogo, mas o torcedor do Ceará precisava de um recorte positivo depois de tantos recortes negativos, principalmente dentro de campo, depois da saída do Dorival, né? Então, assim, seja com o Juca, né, seja com o Marquinhos, e também antes, né, com o Thiago, teve muitos recortes negativos. Então, mesmo que seja um jogo, e foi um jogo que era um teste muito grande, o meu ponto positivo é a postura do Ceará e a consciência do que tinha que fazer, né? Isso foi um trabalho coletivo muito, muito forte. E o ponto negativo, eu vou também nessa linha da arbitragem. Teve também os acréscimos que eu achei que foram muito longos, né? Claro que teve uns 3 minutos ali de parada do jogo, daquela discussão toda. Teve as substituições, um atendimento ao João Ricardo. Então eu imagino que ali 5, 6 minutos já estava de bom tamanho. Acho que 9 era muita coisa. E também a postura do árbitro. Vou até fazer aqui a minha culpa. O jogo merecia ser expulso, porque sim, vamos seguir o critério do Romarinho no jogo contra o Fortaleza, que também foi. Mas se todo mundo que for xingar o juiz tomar amarelo,
Metade do time vai estar pendurado. Isso eu tô falando, como o Alisson falou, no futebol no geral. Então, assim, se for expulsar alguém diretamente, você também, logo em seguida, pelo menos ou antes, né, ou durante o jogo, você tem que fazer a mesma coisa do outro lado, tendo atitudes parecidas. E isso demorou para acontecer e, assim, só aconteceu porque o Gabigol fez, literalmente só faltou chutar a bola no árbitro, né, porque a bola passou ali do lado do árbitro e ele deu tudo aquilo depois de já ter 3 vezes feito algo parecido. Então, assim, ia ficar muito feio se ele não fizesse. Soa que a expulsão ocorreu mais por causa disso, porque ia ficar muito feio, mais feio ainda para a arbitragem não expulsar uma situação daquela. Então fica o meu ponto negativo à arbitragem no jogo. Perfeito. Betão comentando aqui, o nosso Alisson de Queiroz também. Você concorda, discorda? Fique à vontade, deixe aí no chat, deixe sempre o like, se inscreva no canal também, tudo isso é muito importante aqui no Futebol Torcida K.